Amados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sejam bem-vindos à nossa palestra dessa tarde, onde faremos o exórdio. Somente para compartilhar com vocês a tela. Hoje teremos do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, A Grande Luta, ok? E diz assim: por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo, prosseguindo. Só um momento. Só um momentinho. Prosseguindo. Então, do item A Grande Luta. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Efésio. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza. Porquanto, nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E, ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvidos humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassino à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem, constituem os poderosos inimigos, e sim as hastes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco várias arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, vou passar agora uma outra tela que eu preciso, tá? Então, a lição de hoje traz para nós uma reflexão de que o nosso espírito imortal, aquele que habita o nosso corpo físico, é ele o condutor, é ele o diretor. Grandes possibilidades de ascensão que Deus nos concedeu
foi com o intuito de criarmos em nós o amor verdadeiro. As causas de nossas dores, de nossas obsessões, elas estão dentro de nós. O obsessor só se aproxima de sua vítima e ele só pode entrar se alguém abrir a porta por dentro. Então é dentro de nós, o mundo interior, o responsável pelos nossos destinos, pelas nossas reações no campo externo. Para que eu possa estar em equilíbrio comigo, com o meu espírito imortal, eu preciso estar bem próximo daquilo que eu sou. Porque a nossa responsabilidade é conhecer a si mesmo para que possamos conhecer o que está fora, os outros que estão fora, externamente. Então, eu entro com uma pergunta aqui, epiteto, melhor. Ele faz assim, a seguinte indagação. É sua responsabilidade? Uma pergunta. Na vida, nossa primeira tarefa é esta: dividir e distinguir as coisas em duas categorias. As externas, como eu já falei, eu não posso controlar, mas as escolhas que eu faço com relação a elas, eu posso. Onde eu vou encontrar o bom e o mal? Em mim, em minhas escolhas. Então, são as nossas escolhas, são as nossas observações que está inserido o mal ou o bem. Esse processo casa bem com a lei de ação e reação, causa e efeito. Se você quer encontrar paz, luz e equilíbrio nas suas decisões, torne o seu espírito alguém que esteja em consonância melhor, com as leis divinas de amor e caridade. No lugar de reagir, analisemos. Os irmãos sempre falam com muita tranquilidade. Nós temos que ter cuidado não apenas com aquilo que entra dentro de nós, mas o que acontece aí dentro do seu espírito imortal. Entrar, entra. Mas o que vai acontecer dentro de nós? Aquela ingratidão, aquela raiva, aquela palavra foi colocada de forma equivocada dentro de nós. Vai causar esse processo de agitação, de desespero, angústia. Vamos ficar ruminando aquele processo no café, na janta, em todo momento, aquela palavra que foi dita que você não gostou, aquilo que você recebeu e você não gostou. Então, o que acontece dentro nos possibilita reagir de forma equilibrada ou não. Então, uma boa reação significa que eu estou em um estado de espírito de equilíbrio. Eu não vou sofrer as consequências devastadoras de uma atitude impensada. E quando eu não consigo realizar esse processo, quando deixo que a minha mente entre nessa insegurança, nesse frenesi, nesse loop doentio, o que acontece? Nós reagimos de forma equivocada, e o sofrimento é grande, e as consequências muitas vezes são consequências difíceis de serem solucionadas. Prosseguindo. Então, nós precisamos, sim, termos conosco um padrão de conduta mental, um vigia, um filtro para todas as coisas que nos acontecem. Fora, tenho em nós um escudo para que possamos avaliar se aquela situação, qual é o comportamento necessário. Eu vou agredir ou vou silenciar? Eu vou ficar desesperado ou vou encontrar o equilíbrio? E tem uma oração no AA que é muito interessante, que é a prece da serenidade. Ela é pequena, mas ela é muito poderosa na sua estrutura, na sua percepção de valor. E diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar,
Muitas coisas nós podemos mudar. O outro, que o outro enxergue o caminho da verdade, que o outro mude seu comportamento, que o outro veja que a situação não é necessária. Difícil mudar os outros. Ninguém vai conseguir. Coragem para mudar as coisas que posso. Então, quais coisas que eu posso mudar? A que está fora ou a que está dentro? É o que está dentro. Então, a única coisa que eu posso mudar é o que está dentro. E sabedoria para saber a diferença. Aquilo que eu posso mudar ou não. Então, a prece da serenidade, ela é fantástica, porque ela nos lembra da nossa pequenez e de que nós precisamos trabalhar a arte de viver com pessoas diferentes, com pessoas esquisitas, e a partir daí se apropriar do equilíbrio no campo íntimo. Então, de tudo isso, o que nos compete a nós? Fazer milagres, uma poção mágica para mudar fulano, jogar muito amor? Então, o que compete a nós? Com relação às nossas emoções, julgamentos, criatividade, atitude, perspectiva, desejos, decisões, determinação. Essa é a nossa parte. É aquilo que nós podemos fazer. Somos nós os artífices de nossa própria iluminação. E nós precisamos manter essa quietude interior até para podermos realizarmos as nossas atividades aqui na Terra. Que nesse caos tem um equilíbrio. As leis divinas são um equilíbrio. O bom senso é um equilíbrio. A paz é um equilíbrio. A moral é um equilíbrio. A fé é um equilíbrio. Então, muitos de nós estamos enfrentando dores cruciantes que requer apenas de nós esse alimento da alma, essa compreensão de que somos um espírito humano, ou melhor, o espírito no corpo humano, fazendo a sua parcela de ascensão e de virtudes. Então, Deus nos deu as possibilidades. Dificuldades vão aparecer, angústias, claro. Os espíritos não vão chegar e dizer assim, ei, o que é que você tem? Ah, eu estou precisando de um carro, toma aqui um carro. Não, eles não vão trabalhar nesse processo. Eles querem que nós possamos adquirir autonomia, percepção, o valor da fé, do trabalho e de acreditar nas leis divinas é fundamental nesse momento. E o que nós estamos vendo é que os discípulos de Jesus, que poderiam estar ajudando nesse momento, eles estão mostrando as suas falhas de caráter, as suas deficiências humanas, né, a sua fraqueza. A lição é muito profunda. Muitas vezes nós maculamos nos tempos religiosos, criamos a maldade, o julgamento, a crítica. Aonde? Dentro dos tempos religiosos, dentro da igreja, dentro da casa espírita, dentro de todos os templos religiosos, porque são pessoas imperfeitas. Como os irmãos sempre falam, nós somos amantes da sabedoria, nós não somos sábios. Sábios só Jesus o é. Ele era sábio nas suas colocações. Então, o que nos compete é justamente compreender esses mecanismos de que aquilo que está dentro, eu controlo. O que está fora, ninguém controla. Prosseguindo. Ele diz, nosso irmão Luiz da Rocha, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, a fé é um estado de espírito positivo que pode repelir qualquer coisa negativa. Uma doença é um estado anômalo. É uma questão negativa. Assim, o pensamento tem que ser positivo para poder equilibrar. E é verdade. Então, uma conjuntura que nós estamos inseridos, com grandes dificuldades de relacionamento, as questões humanas batendo a porta, briga, confusão, separação, situações de violência na humanidade, crimes hediondos, e a partir daí a fé é essa possibilidade de implantar algo que seja positivo, que atraia
energias positivas, que é o amor em ação. Então, não tem como. E algumas pessoas parecem que não entendem. Ah, Jonas, eu não consigo. Ah, eu não consigo ter fé. Eu não consigo fazer uma oração. Olha, se pode pensar negativo, pode pensar positivo. É uma questão de vontade, de querer, de decidir esse processo. Então, ainda prosseguindo, o nosso irmão Luiz da Rocha, ele disse assim: o corpo físico vive de equilíbrio. Quando há desequilíbrio, aparece uma série de distúrbios. O equilíbrio vem do pensamento, do corpo mental do paciente. Então, a cura de nossas mazelas, tanto morais, como espirituais, emocionais e materiais, vem do nosso pensamento. Forjado no quê? Na fé, na moralidade, na caridade, na bondade. Não podemos fugir dessa característica. O que nos mantém em pleno equilíbrio, em meio a essa tempestade, é essa concepção do pensamento crístico, do pensamento de amor. É ele que vai nos protegendo e moldando as nossas atitudes. Então, nós precisamos sim mantermos essa vigilância, essa cautela. É inadiável que nós, nesse momento dessa pandemia, possamos enxergar o outro lado da existência humana. Nós estamos na Terra num processo definido. A doutrina espírita nos explica de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou depois da morte física. E nesse processo, o que está mais latente são as nossas verdadeiras intenções que estão dentro de nós. As responsabilidades são inúmeras de evolução moral, espiritual, com as leis divinas, com a possibilidade de ajudar. E nesse momento, ele é desafiador porque ele traz para nós uma reflexão muito profunda de nossa existência. Porque estamos na Terra. O caos, ele existe, mas há por trás do caos um equilíbrio. Senão, Deus não criaria suas leis. Por que Deus criou as leis divinas e morais? Só se cria leis divinas e morais quando existe a possibilidade do desequilíbrio, das angústias e tristezas do caminho. Senão, não precisaria. Se todo mundo tivesse equilíbrio, não necessitaria das leis divinas. Então, neste momento, o desafio maior para aqueles que querem ultrapassar essa tempestade será manter esse equilíbrio dentro dele, na sua mais profunda concepção do ser humano, no seu campo mental, no seu campo emocional. Porque cada um tem uma cota de responsabilidade que agora está sendo cobrada. Uma cota de doação, uma cota de compreensão, uma cota de luz. Então, que possamos, sim, mantermos essa percepção e encararmos a nossa existência com possibilidades, assumindo a nossa responsabilidade pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades do caminho e pela compreensão de que nós precisamos, nesse momento, colocar em prática as lições do Cristo na nossa mente. Então, que Jesus nos ampare, que diante dos obstáculos dessa existência humana, possamos manter a fé e a confiança inabalável no Senhor Jesus. Ampara, Senhor, a todos aqueles que estão, nesse momento, nos leitos dos hospitais, manicômio, prisões, sofrendo suas dores físicas, morais e espirituais. Fortalece a nossa fé. Dai-nos a tua paz.
que possamos prosseguirmos com sentimento de amor e caridade. Que a tua luz esteja com todos os presentes, amigos, parentes e vizinhos. E lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Graças a Deus. Muita paz, muita luz. Então vamos dar continuidade com o nosso irmão Airi, o Evangelho desta tarde. Boa tarde, amados irmãos. Jonas, está dando para ver a tela? Isso, dá para ver. Certo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, suicídio e loucura. Que diz assim: a calma e a resignação, aurida de maneiras a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que eles as considere, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna a força que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e loucura, os quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que dias melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade, que julga e que julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê solução para suas amarguras. Nada esperando, se acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciências, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar os que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que lhes podiam dizer para desviá-los dessa consequência?
que compensação se lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência, a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo, e mais talvez decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontra e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a compor a ideia, a contrapor a ideia do suicídio. A ideia da vida futura, em que, sabe ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna com os que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe resta, outra consequência de que suicídio só lhe trazendo decepções, ao contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, abistados a suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência já confirma. O tema da tarde de hoje é muito oportuno e vem em uma muito boa hora.
suicídio e loucura. Hoje nós já estamos há mais ou menos uns 6 a 5 meses de quarentena, já estamos confinados em casa, saindo o mínimo possível, e aí somos obrigados a ver aquilo que nos enganava. Problemas de relacionamento familiares, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, pois antes tínhamos a possibilidade da fuga, de sairmos de casa, de irmos conversar com um amigo, irmos a uma praia, fazer uma viagem e, de certa forma, nos dava um fôlego para ir enfrentando as dificuldades do dia a dia com perseverança e fé. E do nada, isso, se não nos foi tirado, nos foi reduzido em muito a possibilidade. E o resultado é que, nessa quarentena, muitas pessoas entraram em depressão e o número de suicídios, por consequência, também. E a leitura do Evangelho da tarde de hoje nos esclarece muito de que um dos maiores remédios contra o suicídio é a fé na vida futura. É a esperança no futuro. Porque o que dizer para uma pessoa que enfrenta uma doença terminal, que tem uma doença que não tem cura? E o que dizer a uma criança de 10 anos com câncer em estado terminal? Se ele sequer existe a possibilidade de chegar aos 30. O que dizer? Não tem o que se dizer. Se não se acredita na vida futura, de que algo, não necessariamente o plano espiritual, dependendo da religião que se encontra, mas que alguma coisa para além da morte nos espera. Se não se tem essa possibilidade, infelizmente, não há absolutamente nada que possa consolar essa alma e esse espírito, a não ser tirar a própria vida. Não está bom. O sofrimento é insuportável. O sofrimento é indescritível. O que fazer? Abreviá-lo, tirar a própria vida. E pronto. Todos os problemas resolvidos. É o que muitos pensam. Só que se esquece de que a vida continua além do túmulo. E de que, se aqui na Terra a dor é muito grande e o sofrimento é indescritível, chegar no plano espiritual
como suicida, eu ainda não ouvi nenhum relato um espírito dizendo que resolveu o problema. Muito pelo contrário. Todos os relatos que nos chegam são de que pensou que ao tirar a própria vida seria a solução mágica para todos os problemas, o que não foi. Os problemas que o afligiam enquanto estava aqui na Terra são os mesmos que se encontram na vida espiritual, só que ainda assim aumentados. E de que aquele que tira a própria vida não é uma produção independente. Existe um pai e existe uma mãe. Existe uma família por trás dele. E que em nenhum momento ele pensa nas pessoas, nos familiares que estão ao seu arredor. E de que sofrem também muito grandemente com a sua falta, com a sua ausência. E de que aqui na Terra ele não percebia, mas no plano espiritual percebe. E aí o remorso, a dor, o sofrimento e a angústia aumentam ainda em escala exponencial. De que o materialismo não é a solução para todos os nossos problemas. De que não é o dinheiro, não é o carro do ano que nos vai trazer a felicidade. E apesar de nós não termos todas as respostas para o que nos espera o futuro, ou a próxima vida, ou a outra vida, ainda assim vale mais a pena viver um dia de cada vez do que abreviar nossa existência. Eu me lembro de uma passagem do filme de Bezerra de Menezes, quando ele estava na reunião pública e uma pessoa que estava ouvindo a palestra pediu para falar. E ele disse que era materialista e de que já tinha ido em vários outros centros, convencendo os outros espíritas de que não existe a vida após a morte. De que só o que existe é a atual existência. E Bezerra de Menezes, com toda a sua sabedoria, fez o seguinte desafio ao rapaz. Tudo bem, meu amigo, eu acredito em você, mas eu quero que você me traga aqui um órfão que, ao ser adotado por uma família bem abastada, todo o dinheiro e toda a fortuna trouxeram para eles a felicidade. Quando você me trouxer um órfão que, após ter recebido todos os prazeres que o mundo traz, não sente mais saudade dos seus pais. Se você me trouxer essa pessoa, eu acredito plenamente no que você está dizendo. Mas, enquanto isso, eu sigo fazendo o meu trabalho. E o rapaz foi e não retornou, porque essa pessoa não existe.
Absolutamente não existe. Até porque, se existisse, não descobriríamos famosos, pessoas bonitas e ricas que se suicidam. O dinheiro não é a chave da felicidade? Então, o que é que estava faltando? Existe o algo a mais, que não é o dinheiro quem traz. É a caridade, é o bem, é o amor ao próximo. Porque ajudando o próximo, invariavelmente, você encontrará alguém que sofre mais do que você. E vendo a dor do outro, você descobre que a sua, em comparação à dele, não é nada. É até vergonhoso. E esse é o remédio homeopático que tomamos em pequenas doses, diluídas ao longo de nossa encarnação, que nos dão a confiança, a força e a fé para vivermos um dia de cada vez. No livro Céu e Inferno, que retrata o depoimento de diversos espíritos com relação à sua percepção à vida futura, há um capítulo destinado aos que cometeram suicídio. E lá se encontra todo o tipo de descrição. Dos que tinham dinheiro, dos que não tinham dinheiro, dos que tinham muito conhecimento e assim, mesmo assim, tiraram a própria vida. E o relato de nenhum deles é de que estar melhor. O relato de nenhum deles é de felicidade. Então, o sofrimento lá é eterno? Não. Nada é eterno. Mas as informações que nos chegam pela a via espiritual é mais ou menos a seguinte. Quando reencarnamos, existe uma programação mais ou menos planejada, dizendo que a Iri vai nascer em 1990, vai viver até os 60 e até os 60. E que se a Iri, por exemplo, tira a vida aos 30, faltava ainda 30 anos para ele falecer de causas naturais, daquilo que havia sido combinado antes de vir para a vida terrestre. O que é que vai acontecer com a Iri? Ele vai para um umbral, vai ficar revivendo a forma pela qual se suicidou durante 30 anos, que era o tempo que a Iri faltava para completar naturalmente a sua reencarnação.
por isso o depoimento dos espíritos que são atendidos na desobsessão que cometeram suicídio é de que é um sofrimento muito grande. Pedem ajuda incontáveis vezes. E o relato é muito, em alguns casos é muito parecido, dizendo que se, por exemplo, foi dado um tiro na cabeça, ele ainda sente o disparo da arma. Mas como? Se ele já desencarnou, como pode? Ainda assim, ele fica revivendo a sensação do disparo à arma em sua cabeça. E por aí vai. Se atirou na frente do trem, se deu um tiro no coração, se tomou veneno, se tomou ácido. O sofrimento é muito pesado. O sofrimento é muito grande. E de que a percepção de tempo terrestre para a percepção de tempo no plano espiritual é diferente. Não é a mesma coisa. Então, lá, dependendo do estado de consciência em que nos encontramos, realmente a sensação é de que vai ser uma pena eterna. Se está há tanto tempo sofrendo isso, que você já não sabe mais quanto tempo faz. E acredita que isso vai durar para todo sempre. Mas, bendito seja Deus, que assim não é. Além disso, a passagem do Evangelho nos prescreve o Espiritismo como o bom remédio. Porque na época em que o livro foi escrito, por volta dos anos de 1800, a percepção da vida futura não era tão avançada, a Igreja Católica estava em um momento diferente e os reformistas, que são hoje os evangélicos, ainda estavam num processo bem no início. Então, e a ciência e o conhecimento científico se estava entrando em choque com a religião, porque a igreja censurava ou condicionava o entendimento dos homens até um certo patamar. Não permitia que a ciência desmentisse a religião ou a igreja. Daí é onde aconteceram alguns episódios de torturas, de perseguição. Então, a religião não estava ajudando os homens daquela época nessa questão específica. Por isso que foi colocado o espiritismo como sendo o bom remédio. Mas toda a religião que conduz o homem ao, ao Pai, a se melhorar, a vencer o seu orgulho, a vaidade e o egoísmo, está contribuindo positivamente para vencer o suicídio. Porque
O remédio é somente um: trabalhar no caminho do bem. É somente esse. Desconheço o outro. Se tenta muita coisa, dá o resultado esperado, não, já não sei dizer. O que eu conheço que é certo e que funciona é o caminho, é o trabalho no bem. Fazer a caridade, ajudar alguém por necessidade, é somente no caminho do bem que se encontra o bom remédio. E, ironicamente, nos tempos em que estamos, é o que menos estamos fazendo, porque estamos presos, trancados dentro de casa. Muitos sem poder aplicar paz, sem ajudar os irmãos desencarnados por meio da obsessão, por meio da incorporação, sem poder auxiliar os doentes, emprestar o ouvido para alguém que está apenas precisando desabafar. Só que isso nós não podemos mais. Mas também entendo que esse era um processo que precisávamos, de certa forma, passar por esta situação coletivamente, porque vivíamos basicamente para o trabalho, para o mundo digital, onde mais valia postar uma foto lindo e bonito do que ter uma vida linda e bonita. Porque o que nos é vendido pelo mundo digital Sim. e nós compramos sem questionar absolutamente nada, é de que precisamos, que temos que ser lindos o tempo todo, que temos que ser felizes o tempo todo e temos que ser bem-sucedidos o tempo todo. Não, nós não nos questionamos o que é a beleza, o que é o sucesso, mas aceitamos que isso nos seja vendido. E aí o quintal do vizinho é sempre mais bonito do que o nosso. E o caminho é sempre o mesmo. A vida do outro é melhor que a minha, o outro é mais bem-sucedido do que eu. Fico deprimido, não há quem me ajude, não vejo perspectiva de melhora nenhuma. Tirar a vida é o único remédio para essa minha infelicidade e amargor. Então, precisamos ter muita fé, muita paciência e dias melhores virão. Porque Jesus é o governador da terra. E nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus. Então, um motivo há para tudo isso. Se não compreendemos, não conseguimos enxergar, mas demos o benefício da dúvida. E seguimos com as nossas orações, por nós mesmos, pelos familiares próximos, por nossos amigos, parentes, vizinhos, pelo nosso país. Em breve, tudo isso irá passar.
Para encerrar, Judith, eu vou passar aqui um vídeo. Pode passar o vídeo e aí eu vou fazer alguns comentários finais. Antes de você... pronto, passo o vídeo, depois eu vou fazer algumas considerações finais. Era para ter sido antes, só que aí eu troquei a ordem. Tá dando para ver o Deixa eu vídeo? ver. Ainda não. Tá dando certo agora? Agora tá indo, né? Deixa eu só, tá dando delay. Pronto. Vai entrar, demora um pouquinho. Tá aparecendo o vídeo, aí ainda tá um pouco congelado ainda, né? Não dei play não, vamos ver se eu consigo. Pronto, pode dar play. O som, né? Só um minuto. Sim. Fique tranquilo que acontece na... Vamos de novo. Oi, com licença. E aí, tudo bem? A gente pode ter um papinho rapidinho? Ô, moça, se esconde, moça! Não precisa não, porque a gente não vai ter problema de levar tiro nenhum em você. Você tá querendo morrer, moça? Morrer? De novo? Não. Olha só, se uma bala dessa pegar a gente, vai ser indiferente. Porque a gente já, ó... Sacou? Cadê esse menino? Moça, se esconde, moça, se esconde! Vem cá, você não viu nada que eu falei, não? Ô, Moça, você tá querendo tomar um tiro, moça? Sai daí! eu vou sair, mas vem... Ó, como é que é seu nome? Moça, isso é hora de perguntar meu nome? Pelo amor de Deus, sai daí, tô falando! Então, olha só, se você falar o seu nome, eu vou sair daqui. Bernardo! Bernardo, olha pra tia. Oi, eu sou a Lucinda. Tudo bem? Então, respira fundo, ó. Que maravilha. Aproveita esse nariz assim. Isso. Pronto. E agora me responde. Se você levasse um tiro, o que ia acontecer? Não é possível. Logo hoje, no primeiro dia. Moça, se esconde, moça! Ai, pelo amor de Deus, Bernardo, tu não ia me escutar? Vem cá, como é que você sabe meu nome, hein? Você falou agora mesmo. Mão na cabeça! Ah, o quê? Mão na cabeça! Ô, querido. Ela é sua! Ai, eu tô aqui pra te ajudar. Você não tá mais entre os vivos, você já desencarnou. Pronto, subiu de novo. Ah, mas já sei o que tá acontecendo. Hoje é meu primeiro dia, vocês resolveram fazer um trote comigo aí em cima, tá todo mundo rindo. Moça, cuidado! Cuidado, moça! Mão na cabeça. É? É isso mesmo, sua chefona aqui. Você perdeu, mano. Mão na cabeça. Cara, deita no chão, bota a mão pra trás, Não vambora! me mete isso não, Não me mata não, moça, não me Você já mata! tá morto. Ai, meu Deus, não, por favor! Não, eu não quis falar isso no tom de ameaça, não, é que você desencarnou há tanto tempo, mas você tá aí revivendo a sua morte todos os dias, sabe como no loop? O tempo todo. Tem que se livrar disso, deixa rolar. Let it go, entende? Let it go, let it go, não posso mais let it go. Ai, não é possível, a gente sumiu de novo, né? Alguém pode dar pausa nesse menino? Ô, pause. Meteu um controle aí. Olha que já morreu, bateu as botas. Tem 8 letras. Começa com B, acaba com Nardo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, de vida não, porque você já, ó. Você desencarnou, e agora se lascou, e olha o que restou. Cuidado, moça, cuidado. Ai, eu vou desistir de você, Bernardo. Não tá dando mais não, vou pedir ajuda. Cuidado, moça! Peraí. Eu me lembro de você. Você me salvou. Eu me lembro. Já tem tanto tempo. Corre, menina, corre que eu levei um tiro. Não se preocupa. Eu vou te levar pro hospital, vai ficar tudo bem. É por isso que me deram logo de cara um abacaxi desse pra descascar.
Não era um trote, era um presente. Abacaxi? Desculpa, não foi isso que eu quis dizer, não. Forma de falar, tá? É que meu primeiro dia como mentora, me deram um pudim. Delicioso. Não. Esse é meu? É, teu. Meu filho Jonas. Oi, não tem almoço, não. Sinto muito, tá? Eu sinto muito. Então, eu vou, antes de você fazer a prece final, eu vou pedir encarecidamente que vocês possam fazer uma prece pelo nosso irmão, que eu vou colocar aqui na tela, e saiu nas mídias sociais, esse francês, né, que de uma forma em angústia e sofrimento, né, quer que seja realizada a eutanásia, e ele quer divulgar isso através das redes sociais. É o francês aqui, tá o nome dele aqui, ó, Alain Koch, coisa assim. Ele sofre de uma doença degenerativa rara, diz que vai parar de se alimentar após ter o pedido de eutanásia negado pelo governo. Então, aproveitando a nossa reunião, passamos a prece pelo nosso irmão, que com certeza não compreende a vida espiritual, mesmo com uma doença rara, uma doença incurável, ele não pode abdicar de sua existência. Mas não cabe a nós julgar. Então, vamos unidos nesse ideal de hoje, fazer a prece pelo nosso irmão, que necessita de nossas preces. Tá? E com certeza o processo que ele enfrenta é um processo doloroso, mas Jesus há de ajudá-lo nesse momento através de nossas preces. Então, é muito significativo, porque a dor humana ela está em altíssimo grau. Quando a Iri começava o seu evangelho, eu me lembrei de um amigo, o professor Smith, que cometeu há 39 anos o suicídio. Um grande amigo que estava conosco nessa trajetória humana. Então, acredito que nesse momento ele esteja amparado pelos benfeitores da vida espiritual, porque o sentimento de carinho e de amor permaneceu, mesmo depois do desencarne dele através do suicídio. E ele cometeu o suicídio com uma situação muito dolorosa. Ele suspeitava que a sua companheira estava traindo ele, só que na verdade era tudo mentira. Foi tudo uma questão criada por pessoas com maldade em seus corações, e ele cometeu um ato extremado. A esposa ficou muito triste, mas depois ela foi consolada pelos amigos e por Jesus. Então, peço a ele que faça a prece final, agradeço penhoradamente a sua presença, a sua disponibilidade, que vocês mantenham a confiança, mantenham essa possibilidade de nos ajudar através da cesta básica, de ajudar com doações, lençóis, roupas, material de higiene, qualquer coisa que possa ser utilizado para amenizar a dor material, espiritual e até emocional. Então, queremos agradecer a todos vocês, que vocês tenham um bom final de semana, e nesse momento eu compreendo de que o nosso papel agora é, como os irmãos sempre dizem, o compromisso, a missão do Necáritas, o propósito é o Cristo Fé. Necáritas tem como missão e propósito o Cristo Fé, que é a fé que gera a esperança, que se transforma em caridade, em amor ao próximo. Então, peço a todos vocês que entremos em oração e pelos irmãos que precisam nesse momento de nossas orações. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor da vida, e a nosso Mestre Jesus, guia e modelo. Senhor, graça te damos por mais este dia, por estarmos todos juntos, reunidos em teu nome, para a leitura do teu Evangelho Santo e Consolador.
que os espíritos de luz que aqui se encontram possam visitar todas as nossas casas e aplicar sobre todos nós, os presentes e os ausentes, os bálsamos salutares vindo do alto, aquietar nossas mentes, corações, serenizar nossos pensamentos, fortificar nossa mente no caminho do bem e do amor ao próximo. Ampara, Senhor, a todos nós, espíritos ainda muito frágeis, e que precisam constantemente de teu amor e do teu carinho. Olha com atenção para o nosso irmão Sr. Coke, pelo Sr. Smith e por Bárbara. Que os benfeitores espirituais derramem sobre eles as bênçãos de paz, amor, luz e bondade, na certeza que Deus nos ama infinitamente e nos perdoa sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, realmente, existem coisas que o dinheiro não paga. Se tivéssemos a possibilidade de ajudar o nosso irmão Smith, faria tudo possível para salvá-lo. A amizade e o companheirismo era algo como irmãos. Então, agradeço as preces que ele realizou nesse momento. Que vocês tenham um bom final de semana, que vocês possam superar todos os desafios que haveremos de ter na semana seguinte, agradecendo de forma antecipada o recurso da paciência, da tolerância, do socorro espiritual. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom feriado, e lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Muita paz, muita luz, que assim seja.